Aqui é o professor Martinez e hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem atual e futuro, que é sobre a inteligência artificial, né? Será que a inteligência artificial ela é um problema? Eu trago esse tema porque nós pudemos aqui ter, né, uma informação de um pesquisador sueco, né, radicado nos Estados Unidos, professor do MIT, que se chama Max Tegmark. E ele é um cosmólogo, né, especializado em tecnologia. E uma das coisas que ele relata, né, é que nós estamos acelerando demais o desenvolvimento, né, da tecnologia, das tecnologias, e que nós podemos, né, ter à frente um quadro onde a inteligência artificial possa sair do controle. Ele é um desses pesquisadores que faz uma análise de conjunto das coisas, dos sistemas, das integrações. E, bom, vamos tentar aqui fazer uma verificação do posicionamento dele, claro que partindo aqui um pouco do nosso ponto de vista, né, daquilo que a gente acha que pode ser mais interessante em relação a esse assunto da inteligência artificial. Quando a gente olha, né, para essa questão da inteligência artificial, claro que a gente tem que ver qual parâmetro que a gente está falando, né, porque são tantas, né, possibilidades e tantas realidades. E se a gente for olhar para a questão da inteligência artificial, né, somente de um ponto de vista negativo, né, ah, do que ela pode causar, nós vamos estar abrindo mão de muito do que ela pode contribuir para a melhoria da nossa vida em sociedade. Então é uma questão que a gente também precisa, né, relativizar no sentido de observar, né, de que ponto de vista, de que parâmetro que a gente está tratando desse assunto da inteligência artificial. Se nós estivermos tratando, né, e aí buscando aquela ideia dos filmes, né, do primeiro lá do Exterminador do Futuro, né, da criação da Skynet, ou, né, até aqui tem uma ideia de Matrix aqui, o fundo dessa Skynet, de um Matrix, né, de um sistema de controle estabelecido, né, para aniquilar a vida humana ou para transformá-la, né, numa escravidão total, né, dentro de um critério evolutivo de que a inteligência vai superar, né, os seres humanos e, portanto, ela que será a espécie dominante no planeta e por isso colocar isso desse ponto de vista evolutivo, né? Assim como nós, né, subjugamos outras espécies, destruímos habitats, né, destruímos o planeta e, né, nós não poderíamos, nós nem teríamos, né, direito moral de questionar, uma evolução de uma inteligência artificial que viesse para dominar a humanidade, né? Não seria nem coerente de nossa parte, né? A partir do momento que nós fazemos o mesmo. Mas eu acho que não é bem isso, né? Talvez que nós tenhamos que ter medo da inteligência artificial, né? Talvez ela não chegue a isso, né? Não tenha para se chegar num sistema desse complexo dessa maneira, né? Capaz de organizar tudo, de controlar tudo, de fabricar, é realmente algo muito distante, né? Muito longínquo. Outra questão que a gente pode pensar, né, que seria, né, de alguns filmes que também traz essa ideia, né, da inteligência artificial, seja no primeiro filme aqui, que é o Resident Evil, né, ou aqui no Eu, Robô, onde a gente tem, né, uma inteligência lá que ela passa a controlar, né, a vida em sociedade e que ela faz aquilo por um critério protetivo, né, no sentido de proteger as pessoas, mas ao fazer isso ela acaba tolhendo a liberdade, né, e fazendo escolhas próprias contra a escolha das pessoas. Bom, essa é uma questão que tem relação com o primeiro filme, né, com o primeiro critério aqui, com o critério evolutivo, né, critério protetivo, mas que também é algo muito ainda distante de qualquer possibilidade que nós possamos ter, né, num curto espaço de tempo, né. Então, nesse ponto, a inteligência artificial ainda não se tem materialmente algo que se possa dizer que ela seja um risco, né, para a humanidade. Agora olhando, né, pelo lado do copo, né, meio cheio e não pelo lado do copo meio vazio, né, do assunto, tentando olhar
as vantagens que uma inteligência artificial pode trazer, né, para uma vida humana, a gente pode pensar na questão da integração global, né? Como tudo pode ser mais racionalizado, seja o transporte, seja em termos, né, de utilização de recursos naturais, de proteção de recursos naturais, né, de otimização de logística, né, de produção, de adequação econômica até, né, da vida no planeta. Então, se a gente for pensar nesse sentido, né, uma inteligência artificial seria muito benéfica. O desenvolvimento, né, desses sistemas integrados, de sistemas que possam, né, estar se conversando, né, e se ajustando e verificando e de alguma maneira fiscalizando, de alguma maneira, né, organizando a vida, né, não econômica, mas também a vida, né, de uma maneira material no planeta seria algo interessante. Talvez aqui, né, fazendo aquele contraponto de um risco de um caminho totalitário, mas a partir do momento que a gente tem uma premissa de que esses sistemas, né, tenham limites e os limites sejam, né, a liberdade, né, a democracia, a igualdade, né, aí sim a gente pode pensar na utilidade prática de sistemas de inteligência artificial nesse campo. Outra coisa muito importante, né, que é a oportunidades profissionais qualificadas, né? Quantos e quantos novos empregos, né, nessa área, né, profissões qualificadas e com uma remuneração também superior, né, e também permitindo que as pessoas, né, avancem num estudo mais aprimorado, que tenham mais conhecimento, né, que tenham oportunidades melhores, né, com trabalhos menos penosos, com trabalhos mais qualificados, né. Imagina a demanda de profissionais, né, para você poder implementar sistemas de inteligência artificial que precisam dar o suporte para que esse sistema permaneça ativo, né. Então, a partir do momento que você vai expandindo, né, toda a questão tecnológica, o alcance tecnológico, você vai precisando de mais e mais pessoas qualificadas para permitir que esse sistema fique ativo. Então, oportunidades profissionais também é uma coisa muito interessante quando a gente começa a pensar né, em inteligências artificiais. Educação com foco no desenvolvimento, né, também a possibilidade de você utilizar, né, inteligência artificial na educação, né, para que ela seja, né, e consiga, né, equalizar e criar novas maneiras de aprendizagem, que ela possa gerir melhor isso estatisticamente, né, a partir de dados, integração de experiências, que tudo isso possa ser utilizado para melhorar o desempenho, né, educacional, para encontrar as falhas, para que elas possam ser corrigidas, para que elas possam ser, né, implementados novos meios de educação. Então isso também é muito interessante, né, é algo que só vem agregar, se a gente for observar. Então a inteligência artificial pode ajudar muito na área da educação, né, a partir do momento que ela esteja ali, né, cuidando do funcionamento dos parâmetros, né, criando uma parametrização do que está acontecendo e trazendo soluções para as ocorrências. Diagnóstico e tratamento automático de saúde, né, ou de problemas de saúde, tanto saúde pública, saúde coletiva, saúde individual. Então, se a gente começa a ter, né, sistemas que conseguem, né, realizar certas atividades automaticamente, conseguem, né, fazer um diagnóstico automático, né, a pessoa possivelmente da casa dela, né, consiga acessar algum sistema e aquele sistema faça o diagnóstico automático e a partir dali sim aquilo seja enviado para o médico, que a partir dali já começa então a fazer as avaliações. A partir desse momento, a gente tem um ganho de produtividade muito grande nisso, né? Um ganho de qualidade muito grande. A pessoa pode ser atendida na casa dela, automaticamente, né? Os dados, os diagnósticos, os exames são feitos e automaticamente, né? Aquilo tudo vai direcionado para o médico, que aí, né? Nesse outro momento que passa a atuar, né? Quando já tem uma grande parte daquelas primeiras atividades já realizadas, né? Então, você permite, né, que esse contato seja já mais proveitoso, né, entre médico e paciente.
Uma coisa que é interessante, que é na nossa área aqui, que diz muito respeito ao direito e tecnologia, né, que é a resolução automática de conflitos. Então aqui realmente também uma coisa muito interessante, né, se você já tiver todo um sistema implementado, né, com tecnologias que permitam, né, a verificação das ocorrências todas, por exemplo, se você tiver um acidente de trânsito, você, a partir do momento que você tenha, né, sensores, você tenha câmeras, você já consegue sensores, né, de pista, câmeras locais, câmeras nos carros, sensores nos carros, você consegue identificar o que que aconteceu naquele ato. E a partir do momento que você identifica, você já consegue, né, dar possibilidades da resolução daquele caso sem necessidade, né, de atuação, sem necessidade de um processo. Já seria algo automático, né, e a partir dali também já uma indicação, né, de onde o conserto do carro poderia acontecer, né, para que as partes já deliberassem, já chegassem ao acordo ali, né, olha, existem tais possibilidades, conserta aqui, conserta ali, o orçamento é esse, o orçamento é aquele, e tudo já vem pronto para as partes apenas decidirem, né, como que vai se dar essa resolução automática do conflito. Então já tudo já passa a ser resolvido ali, né, dessa maneira automática. Então a inteligência artificial resolve, né, traria um avanço muito grande, uma dinamização, né, uma eliminação de um tempo desnecessário perdido no processo, né, e que pudesse funcionar de uma maneira até automática, né, que a pessoa acessasse na própria casa dela e a partir dali ela já tem todo o resultado da ocorrência. Então, olhando para esse lado do copo meio cheio, né, o que a gente percebe é que os avanços que a gente pode ter, né, esses que foram citados aqui, na área dos conflitos, na área da saúde, né, na área da educação, na área das oportunidades profissionais, na área da integração global, são os campos que mais a gente pode colher benefícios a partir de agora com a criação dessa e do desenvolvimento dessa inteligência artificial. Então, quanto mais se desenvolver a inteligência artificial nesses campos aqui ditos, mais a gente vai colher benefícios para a sociedade como um todo. Então, não há aqui, né, quando a gente olha esses casos, né, esses momentos aqui que nós fomos demonstrados, não há aqui um risco, né, à humanidade, não há um risco diretamente estabelecido, né, que faça a gente lá se preocupar, né, nesse momento lá, olha, com robôs, com uma inteligência artificial que vai tolher nossas liberdades, né, que vai dominar o mundo ou que vai querer ocupar nosso lugar no mundo, né? Eu acho que isso ainda está muito longe da realidade, uma possibilidade como essa, né? E está muito mais perto da nossa realidade e as vantagens que uma inteligência artificial pode trazer nesses campos aqui, né? Seja da integração global, oportunidades profissionais, educação, diagnóstico na saúde, né, e resolução automática de conflitos. Então é isso que mais nos chama a atenção e que vai nos próximos, né, nas próximas décadas vão poder ser desenvolvidos sistemas muito avançados nessa área, com parâmetros de inteligência artificial que eliminem a necessidade de que aquela operação né, seja manual e passe a ser uma operação automatizada, né, com questões que não precisa passar ali por uma pessoa, né, questões que podem muito bem ser geridas, né, por um sistema que vá direcionando a questão, né. Então, por exemplo, um aluno que está estudando, né, ele tem notas baixas, ele está tendo dificuldade em algo, então a própria inteligência artificial pode direcionar ele, focar os estudos naquela parte que ele está com mais dificuldade, né? Pode orientar os estudos para aquela área, né? Para que ele disponibilizar mais vídeos para o assunto, mais exercícios, né? Então a educação pode ser bem parâmetros bem claros, né? Que podem trazer ganhos de qualidade nesse sentido. Então, eu acho que, né, a gente olhando para a inteligência artificial, né, e pensando aqui no que o pesquisador aqui, o Max Tegmark trouxe, né, eu consigo ver o contrário, né, eu não consigo pensar numa inteligência artificial que saia do controle, né, e acho que isso é mais uma teorização de longo prazo, né, e claro, no longo prazo caberia uma teorização, mas é uma hipótese. Agora, no curto prazo, né, a gente tem muitas vantagens se pensar em ter, né, uma inteligência artificial sendo desenvolvida, né,
em todas as nossas áreas de trabalho. Então, eu sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.